E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre relacionamento, né? Sobre amor. E primeiramente eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, né? Se alguém já imaginou algum relacionamento romântico sem sexo, né? Isso é possível? Será que, se tratando de ser humano, isso é possível? Por quê, né? Se criou toda uma cultura de sexo, né? Estimulado pela religião. A religião fala muito, se preocupa muito, né? Com a sexualidade das pessoas. Agora, o Vaticano condenou a cirurgia de mudança de sexo. Independente, né, das opiniões ou das controvérsias, o que religião tem a ver com isso, né? O que religião tem que mandar nos corpos das pessoas? O que religião tem que mandar na sexualidade das pessoas? O próprio Vaticano é contra o aborto, a maioria dos cristãos são contra o aborto, né? Quem é a religião para mandar no corpo da mulher, né? É a religião que sempre considerou a mulher um lixo, uma propriedade do homem. A religião diz que o pecado veio para o mundo por causa da mulher, que a mulher menstrua por causa de castigo de Deus. Toda essa babaquice, né? Todas essas coisas medievais, atrasadas. Por isso que eu fico impressionado, né? Às vezes eu acho que realmente, né, existe uma deficiência, não sei, nas mulheres, né? Porque ou não conhecem história, né? Porque uma mulher religiosa não dá para entender. Dá para entender como é que uma mulher pode ser cristã. Acho que é falta de estudo, né? Ignorância mesmo. Falta de consciência, né? Um negro cristão, que é a religião cristã, e a maioria das religiões, né, sempre defenderam a escravidão. Boa parte da nossa história, né, as civilizações foram escravocratas, patriarcais, onde o homem dominava, onde o homem era dono da mulher, a mulher não tinha direito a nada, né? Os negros eram escravizados. Muitos alegavam, né? Muitos religiosos alegavam que o negro não tinha alma, né? Até hoje, a Terra Prometida está onde? Terra Prometida não está na África, está lá no Oriente Médio, né? A terra dos judeus, Jerusalém, a terra dos brancos, dos patriarcas, né? E até hoje, as pessoas de várias nações seguem essas religiões abrâmicas, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo, que condenam a homossexualidade. Muitas excluem o negro, porque eu não conheço nenhum negro judeu, né? E é a subserviência, né, do negro, né? Que idolatra uma religião, nos dias de hoje idolatra uma religião que escravizou seus antepassados, matou, torturou, estuprou, né? As mulheres, essas minorias, né? Que na realidade não são minorias coisa nenhuma, né? Homossexuais, negros, mulheres, né? Fazem parte da sociedade, não são minorias. Então, é impressionante esse fenômeno, né? E o vídeo aqui hoje é para demonstrar que a religião estimula, né? Estimula sim a sexualidade, estimula que homem e mulher se unam para criar uma família, né? Para ter filhos. A base é sempre essa, né? Como eu costumo dizer, a base é sempre sexual, da maioria das atividades humanas, né? O casamento, o homem idolatra a mulher, né? Na paixão, a mulher idolatra o homem. Nas relações românticas existe esse ideal, Romeu e Julieta, sem você eu não vivo, se eu ficar sem você eu morro. É sempre sacrifício, né? Sacrifício no cristianismo, né? O homem que se, né, sacrificou pela humanidade, né? Que na realidade ele só se sacrificou por ele mesmo, né? Que ele ganhou todo o universo depois disso, né? Segundo a crença. Então não existe humildade, né? Nessa simbologia cristã, né, de Cristo, não existe nenhuma humildade, né? E nenhum desses
que se sacrificaram, né? Siddhartha Gautama, o Buda, se sacrificou para ter iluminação. Né? Eles estavam sempre atrás também de algum benefício próprio. Como eu falei, Jesus, segundo a historinha bíblica, se sacrificou. Opa, um vento aqui quase que derrubou. O vento tá forte aqui. Se sacrificou para ganhar o universo todo, né? Satanás ofereceu a ele lá os reinos da terra, ele não quis, ele queria o universo. Quanta humildade, né? Vou ajeitar aqui. Caramba, tem um vento forte aqui. Quase que foi embora a câmera. E aí, né? Não existe possibilidade de um relacionamento, né, entre homem e mulher, ou entre, mesmo que sejam pessoas do mesmo gênero, seja o que for, mas se o relacionamento for romântico, o romântico entenda-se sexo. Interessante isso, né? Então, quando é, né, que essas relações vão dar certo? Quando é que um homem que quer tirar algo de uma mulher, quando é que alguém que quer tirar algo do outro, que quer se beneficiar do corpo do outro, que quer exclusividade sexual, que quer controlar a sexualidade do outro, quando é que isso vai dar certo? Quando é que um homem que olha para uma mulher e acha que ela tem a obrigação de lhe servir sexualmente, e a mulher da mesma forma, quando é que isso vai ser próximo de amor? Eu acho que o mais próximo de amor é a amizade, né? E é interessante que a maioria dos relacionamentos românticos, é o que eu vou falar, hein? Pare para pensar. Nosso canal aqui é para isso. A maioria dos relacionamentos românticos, que em tese seriam baseados em amor, né? Acabam de forma violenta. Acabam de forma que ambas as partes viram inimigas. Ora, gente que construiu vida durante anos, às vezes durante décadas, gente que conviveu junto embaixo do mesmo teto, gente que teve filhos juntos, gente que construiu patrimônio juntos, né? No final acabam como cão e gato, como inimigos cruéis, muitas das vezes fazendo alienação parental, jogando os filhos, um cônjuge, né, ou ex-cônjuge, né, quando se separam, um jogando o filho contra o outro. O ser humano é mau, né? Não se engane. O amor é uma mentira, é uma história da carochinha. Ninguém ama ninguém. Toda vez que você tem um interesse no outro, você quer tirar alguma coisa do outro. Aí pare para pensar, né? O sexo, ele tem uma certa agressividade. Se você ama uma pessoa, você vai querer que essa pessoa te sirva sexualmente? Opa, tá difícil, hein? Caralho, o vento tá forte, tá levando, quer levar a câmera. O vento tá batendo aqui, direto na câmera, né? Então, né? Estão querendo derrubar o vídeo. Eu tô falando mal do casamento, tô falando mal das relações, tô falando mal do amor. Porra, estão querendo derrubar o vídeo, hein? Olha só, hein? Então, esse vídeo vai cair. Não existe, né, essa possibilidade, né? É estatística isso. A maioria das separações acabam de forma litigiosa, com brigas, com ódio, com traição, né? Porque na realidade é impossível você trair outra pessoa, né? Quando o assunto, por exemplo, é a sexualidade, porque a sexualidade é uma coisa sua, não tem como. O outro não é dono do seu órgão genital, né? O outro não é dono dos seus desejos. Ora, ainda que você não traia, né? Digamos assim, de maneira objetiva, efetivamente, mas se você pensa, né? Se você deseja, na sua mente você já traiu, né? Você muitas das vezes não faz por medo, né? Por medo de perder, por medo de dar ruim, de dar merda, né? Por medo de sofrer uma separação litigiosa, né? Onde a mulher vai com tudo para cima do homem, né? O homem vai com tudo para cima da mulher porque foi traído, né? Usa isso como munição para tirar bens e para denegrir a imagem do outro, né? No fundo é uma traição, porque você fez, né, um compromisso, né? Você fez um compromisso de fidelidade, mas é um compromisso quase que impossível de ser mantido, né? Porque você tem a sua individualidade. Não existe essa historinha que a religião conta de uma só carne, isso é uma mentira, né? Um só sangue, uma só alma, até que a morte os separe. Isso é conversa fiada. Isso é conversa para boi dormir, né? Para bonobo dormir. Então, queria falar aqui um pouco sobre isso, né? Para pensar sobre isso se você nunca pensou, né?
Às vezes eu fico pensando nisso, né? Como seria uma relação romântica entre duas pessoas sem sexo? Faz sentido? Não faz, né? Porque o ser humano está sempre querendo tirar algo do outro. E eu vou contar aqui uma experiência pessoal minha, com o meu casamento. Que eu sempre tive no meu casamento, apesar de tudo que o casamento normal tem. Ó, acho que vão derrubar o vídeo, hein? Tô preocupado, esse vídeo acho que vai cair. A relação pessoal minha, eu acho que pessoas de bem, né? Pessoas de bem, elas podem até errar, né? Elas podem até dar murro em ponta de faca, ficar errando, mas uma hora elas vão tender a querer acertar. E o que eu digo errar, né? Prejudicar o outro. Às vezes você sem querer, né? Porque você segue a manada, segue os códigos, segue as diretrizes, sem parar para pensar, você faz mal ao outro, sem querer, né? Sem querer querendo. Você quer seguir a boiada, né? Aí você vai seguindo o comportamento do gato. Você casa, né? Você exige compromisso sexual, exige fidelidade sexual. O outro é seu, né? Controla toda hora pelo celular. Tentando sempre se proteger de uma proteção, de uma traição. Tentando sempre também, né? Não trair muitas das vezes, mas carne é fraca, né? O ser humano vai seguir sempre seus instintos, quase sempre, né? Seus desejos. Vai ser muito difícil alguém abrir mão de uma oportunidade, né? De uma traição, porque nós somos indivíduos. Mas é o que eu digo, você fez um compromisso, né? Para que você fez esse compromisso? Compromisso difícil de você cumprir. Ai, fidelidade sexual. Isso é absurdo, não tem sentido isso, né? Quando é que amor tem a ver com sexo? Sexo é simplesmente um ato, né? Que naturalmente é para procriar. Independente de toda essa merda que inventaram, essa merdalhada que inventaram, né? De que sexo é saúde mental, que você tem que fazer sexo regularmente. Quantas doenças, né? Quantos problemas advêm do sexo? Porque se sexo fosse uma coisa boa, se sexo fosse uma coisa naturalmente boa para a mente, boa para o corpo, né? Algo necessário. Se não fosse só para procriar, eu não sei por que a gente precisa se proteger tanto, né? Porque tem as DSTs, a mulher muitas vezes está casada, não sabe com quais mulheres o marido está andando na rua, ou quais homens, né? Tem de tudo. O homem também não sabe com que a mulher está andando, né? Onde está botando a porra da boca, onde está botando a porra do cu, o que está enfiando no rabo, né? Entende? Ah, tá casado, né? Por isso que existe tanto medo, né? Olha, casamento, relacionamento é pontuado por medo. O tempo inteiro, né? O indivíduo tá sempre com medo, né? Medo de ser traído, medo de levar uma galhada, né? Medo de ganhar um chapéu de touro. E aí a mulher é a mesma coisa, né? É o pânico das relações. Você só vai viver em paz se você não tiver relacionamento romântico com ninguém, né? Porque se você não exige exclusividade sexual, você tem um amigo, uma amiga, um parente que você gosta, um filho, você não vai exigir nada dessa pessoa, né? Só quer compartilhar, né? Pelo menos a amizade saudável, né? Você gosta de estar com a pessoa, gosta de compartilhar ideias e tal. A vida da pessoa, ela vive para lá do jeito dela, né? Maravilha isso, né? Isso é quase impossível entre duas pessoas metidas num relacionamento romântico. Então não existe, né? Como eu tô falando, vou trazer aqui o meu exemplo, né? Que eu sempre errei no meu casamento, tentando acertar, né? Eu exigi exclusividade sexual, né? Eu também, digamos assim, me tolhi muito, me reprimi muito para também manter esse compromisso, né? Mas no final fica difícil você manter isso. E ao longo de anos e décadas, né? Eu tive um filho com minha esposa, com minha ex-esposa, né? A gente foi criando uma amizade. Tanto é que, mesmo a gente cobrando coisas um do outro, a gente foi sempre desenvolvendo uma amizade. Quando a gente se separou, a briga era, né, que isso aqui tem que ficar com você, não comigo. Em vez de querer um tirar do outro, era um querendo, não, isso é seu, isso fica pra você, né? Aí ficava, a briga nossa era essa, né? De que, esses CDs aqui, né, vai ficar com você, né? Mas pô, CD que você gosta, não, mas vai ficar com você. Essa geladeira aqui, você vai precisar, né? Não havia briga para ficar com as coisas.
A briga era para que o outro ficasse. Olha só que interessante. Porque a amizade era mais forte do que a parte romântica. E aí, né, hoje, muita gente me zoa aí, né? Porque, moram no mesmo terreno em casas separadas. Não entendem, né? Que hoje o relacionamento romântico não existe mais. Mas a amizade, o respeito, a consideração, né, hoje virou uma coisa fraternal. Então, se tem uma pessoa ainda que eu tenho algum vínculo, alguma preocupação, né, algum respeito, é minha ex-esposa. Por quê? Um relacionamento de, mais de 20 anos, onde você constrói um patrimônio, onde você tem um filho, né, onde você passa por muita coisa junto. Estou tentando derrubar o vídeo. Passa por muita coisa junto. O que tem que sobrar disso senão amizade? Não é? Seria muito egoísmo, né, destruir uma relação de amizade de décadas por causa de palhaçada de sexo. Né? Eu quero mais que ela seja feliz. Né? Ela, por opção, né, decidiu não ter mais ninguém. Mesma opção minha. Talvez por isso até que dê certo, né? Porque se ela tivesse outra pessoa, muito provavelmente eu ia continuar a amizade, mas claro que eu não ia nem ficar aqui, né? Porque não ia ter clima para isso. Mas eu fico por quê? Porque nós estabelecemos, né, um vínculo, uma relação de amizade, um vínculo de respeito. Eu acho que não caberia eu ficar trazendo mulher para cá, nem ela ficar trazendo homem para cá, independente das relações que ela tiver, né? A gente bem que tem um código, né, de que o que a gente construiu é nosso, né? É uma sociedade, é uma amizade, né? E aí, se ela quiser ter qualquer, né, envolvimento que ela quiser ter, ela pode ter, a vida é dela, mas vivendo a vida dela, né? Fica complicado, né? E também, em último caso, né, se ela assumisse algum tipo de relacionamento, talvez eu até saísse daqui, mas a amizade, né, continua sempre a mesma. Então, o que ocorre, né? A gente tem que entender que a amizade é talvez a forma mais saudável, né, vamos dizer assim, de relacionamento, porque o amor romântico é cobrança, o amor romântico é prisão, o amor romântico é colocar o outro no cabresto, colocar o outro num cativeiro. Vai ser muito difícil, né? É um tipo de relacionamento que eu ainda não vi, né? Pelo menos eu não conheço. Duas pessoas num relacionamento romântico que saem juntas, sei lá, quem gosta de viajar, viajam juntas. Vem um filme, como aquela pipoquinha vendo filme, vê séries, maratona séries juntas, vê o canal aqui do Ralph Gomes juntas, mas não fazem sexo, né? Não tem essa pretensão, né? essa exigência na relação de ter que ficar abusando do corpo do outro, né? Sempre com essa cobrança sexual. Isso é muito difícil, isso praticamente não existe, né? Mas é uma coisa para se pensar, né? Será que seria possível, né, você gostar de uma pessoa por gostar, né? Querer estar com uma pessoa por estar e não simplesmente por sexo? Fica essa pergunta, né? Então, eu sou Ralph Gomes, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clique aqui nesse ícone. Você já se inscreve no nosso canal. Se inscrever, né? Ative o sininho das notificações para estar aí recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro. Fui.